Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos, irmãs, Pai seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal Partilhando. Estamos aqui para partilhar com vocês o alimento que Deus ele tem colocado na nossa mesa, amém? Vamos aí já passar para a palavra, que está ali no livro de João, capítulo 6, vou ler do versículo 26 para frente, amém? Diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam nele, que Ele enviou, respondeu Jesus, que Ele enviou, no que Ele enviou, perdão. Amém? Até aqui. Então, vamos aí dar uma vasculhada nessa palavra e ver o que o Espírito Santo ele mostrou para nós dentro dessa palavra. Você quer falar, meu bem? Amém. Pode falar. Aqui, irmão, a palavra de Deus, o que Jesus está falando, ele disse aqui no João 6, capítulo Isso. 26, Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram o pão e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Então, irmão, às vezes, será que nós estamos entendendo o que Deus está falando com nós, o que Deus está querendo de nós? É isso que Deus está falando. Às vezes você vai lá, recebe a palavra, mas ali fica satisfeito porque a palavra falou com vocês. Mas vocês, com o tempo, se passa, vocês se perdem. Aquela comida, aquilo que vocês receberam, vai se estragando. Você não permanece ali no caminho do Senhor, no centro da vontade de Deus. Porque realmente vocês procuram a Deus, mas não entendem o que Deus quer de vocês. Então vocês precisam procurar entender a palavra de Deus, para que vocês possam saber o que Deus quer de vocês. Porque Deus, às vezes, vocês recebem milagre, recebem a palavra, mas vocês não entendem. Você não entende aquilo que Deus está querendo de vocês. Então aquilo acaba passando, aquilo passa sendo esquecido, por nós mesmos, nós esquecemos a palavra de Deus. Aquilo vai desaparecendo do nosso coração, aquilo vai se perdendo, irmão. Então nós precisamos entender e guardar a palavra. Aqui no verso 27, ali João 6, verso 27, não trabalha a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir comida que dura para a vida eterna. O que ele está dizendo aqui? Olha, não fica aí tentando ganhar o mundo, tentando fazer ali você se aparecer, se engrandecer, querendo ali fazer além daquilo que realmente é normal. Então faça o que é normal só, ou aquilo que é dado para você, aquela porção que Deus deu para você, a palavra. Deus deu uma porção, deu uma sabedoria, aquilo que você vai fazer para Deus. Não queira exagerar, não queira além daquilo que não é de Deus. Então, se você for além daquilo que não é de Deus, aquilo um dia vai se estragar, aquilo vai se perder um dia, Vocês não vão conseguir cuidar, não vão conseguir se manter ali na presença de Deus.
Por que ele disse, conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir comida que dura para sempre, para sempre, né? Conseguir comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu a prova de que Ele tem autoridade. Então, irmão, o que ele está dizendo aqui, né? Referindo, né, a comida. Que é a comida? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que Ele está dando, Ele está se alimentando você dia após dia. Você está dando esse alimento para você. E você cuidar desse alimento, cuidar da palavra de Deus, estar sempre ali, trabalhando em cima da palavra de Deus, fazendo com que aquela palavra permaneça em seu coração, então vai levar você à vida eterna, uma vida mudada, uma vida transformada, né? Então você vai mudar, mas se você deixar com essa situação, né, o que você está recebendo e você não guardar, você não cuidar, você não tem uma vida regada com Deus, então aquilo vai se perder. Então como você vai alcançar a vida eterna, irmão? É difícil, irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou ler aqui, né, um resumo do que o Espírito Santo ele mostra dentro dessa palavra. Diz assim, né? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Está em João, capítulo 6, verso 27. Aí diz assim, aí o Espírito Santo fala assim: no dia após o milagre da alimentação dos 5.000, Jesus ensinou a multidão sobre as coisas mais importantes da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Então, qual o melhor alimento para nós? É Jesus. Esse é o importante que Deus está falando aqui nessa palavra, né? Que nós devemos buscar o quê? Buscar a presença de Deus, buscar Jesus. Porque Ele é o pão da vida, é Ele quem nos sustenta, né, amor? É Ele quem nos alimenta, quem nos deixa fortes, sim, que nos dá força para caminhar, para nós prosseguirmos para o alvo. Qual é o seu alvo, minha irmã, meu irmão? Qual é o alvo de vocês? O nosso alvo é ganhar a vida eterna, é estar com Jesus, né? Aí fala que quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Ele também disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Está no versículo 27. Amém, meus irmãos? Em outras palavras, pessoal, enche seus estômagos, mas eu sou o pão da vida. Quer dizer, você tem que se alimentar, sim, comer o alimento aí para alimentar a nossa carne, mas Jesus é o pão da vida. A palavra de Deus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem. Não foi isso que Jesus respondeu ali para Satanás? Quando o inimigo falou para Jesus: você está com fome? Fala para essas pedras se transformar em pão e come. Jesus olhou para Satanás e falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, né? Encha o seu estômago, sim, se alimente, coma aí a comida aí para alimentar a sua carne, mas o verdadeiro alimento, aquele que nos dá vitória, aquele que nos levará para a vida eterna, é Jesus. Amém? Esse é o pão da vida. Aqui você vê, pela segunda vez, Jesus fala no mesmo versículo, né, no mesmo capítulo, perdão. Jesus fala, né? Mas eu sou o pão da vida. Em busca disso é que você deveria estar vivendo. Mas depois que ele terminou esse sermão, a maioria das pessoas se afastou dele. É assim, né, meu irmão? A pessoa vai, se alimenta, fica feliz e tal, mas acabou. Ali, agora vai embora. Foi bonito, né? Nossa, falou bem.
mas não recebeu de fato o alimento, não se alimentou de verdade, né? As pessoas vão atrás de Jesus na hora de uma necessidade, quando estão com fome, quando estão ali sedentas, né? Precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo. Mas aí se alimentou e a fome passou. Aí pronto, não precisa mais. Aí eu não preciso mais, estou bem, graças a Deus, né? E aí parte para vida solo de novo, vamos falar assim, né? Aí começa, aí volta para a vida solo, para a vida livre, faço o que eu quero, vou onde eu quero, converso com quem eu quero, e assim sou dono da minha vida. Essas pessoas inconstantes se afastaram depois que tiveram sua refeição grátis. Olha só, gente. Porque não gostaram do que Jesus disse. É fácil buscar Jesus quando está precisando, quando está com fome, quando está ali precisando de um socorro, né? De um amor amigo, que nem Pedro ali, quando ele olhou para a situação que ele afundou, ele gritou: Jesus, me ajuda. Jesus foi lá e levantou ele. Mas se depois Pedro parasse de olhar para Jesus, ele ia afundar de novo, viu, meu irmão? Volta a afundar, não tem jeito. Então, ele se voltou para os seus 12 discípulos e disse, está no versículo 67, vocês também não querem ir? Eles disseram, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Versículos 68 e 69. Precisamos mostrar compaixão para com aqueles que estão em necessidade. Jesus foi um exemplo disso. Então, aqui já é, né, o Espírito Santo está mostrando. A gente tem que ter compaixão das pessoas. A gente tem que mostrar como Jesus também ser um bom exemplo, né? Como Jesus é nosso exemplo até hoje, mas ele também nos mostrou que além de atender às necessidades físicas das pessoas, precisamos atender às suas necessidades espirituais. Né, meu irmão? Se vê uma pessoa passando necessidade, é bom ajudar, lógico, a pessoa, você pode dividir um alimento, você pode pagar uma conta, dar um remédio, não importa o que aquela pessoa está precisando. Mas, e aí? Você não fala nada de Deus, você não dá uma palavra do Evangelho para aquela pessoa. Então você não está tratando da alma daquela pessoa, você não está mostrando para aquela pessoa que com Jesus é mais fácil, né? Com Jesus tudo fica muito bom. Vamos mostrar compaixão, mas vamos também lembrar que a coisa mais importante que podemos fazer pelas pessoas é cuidar de suas almas. Não há dúvida que os cristãos têm compaixão de pessoas com dor e assim deve ser. Mas em nossas tentativas de chegar às pessoas e satisfazer as suas necessidades físicas, deixarmos de satisfazer as suas necessidades espirituais. O nosso principal objetivo. Porque a coisa mais importante é onde elas vão passar a eternidade. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Aí você vai lá na igreja e leva um pacote de arroz, você leva lá uns quilos de açúcar. Eu já fiz a minha parte. Aqui, tá? Para quem está precisando, eu dividi o meu pão aí, o alimento, você dividiu o alimento da carne, para a carne, que é importante. A pessoa não tem, a gente tem sim que ajudar. A igreja aqui, no passado, ela nos ensina isso. Os discípulos, eles arrecadavam alimentos, né, amor? Arrecadavam tudo que as pessoas precisavam e doavam para aqueles menos afortunados, os que não tinham, os que precisavam de comida, de pão, eles doavam. Mas junto com o alimento,
junto com tudo isso, eles doavam o quê? O Evangelho de Cristo. Eles cuidavam da vida espiritual daquelas pessoas. Por quê? Porque nós temos que ter discernimento nas coisas. O que me adianta alimentar uma pessoa se eu não conseguir dar uma palavra de Deus para aquela pessoa? Aonde aquela pessoa vai passar a eternidade dela? Para onde a alma dela vai? Né, meu irmão? Não é, minha irmã? Quando vocês estão olhando para as pessoas, vocês pensam, nossa, aquela pessoa lá está perdida, olha que vida que aquela pessoa leva. Nossa, aquela mulher, olha como é que se veste, como é que se comporta, aquele rapaz, olha, tá lá, todo drogado, ou tá bêbado. Ok, mas e a parte da alma? Aqui Jesus está falando que Ele é o pão da vida. Você partilha esse pão da vida com essas pessoas, minha irmã? Meu irmão, vocês olham para essas pessoas com amor no coração, né? Ao invés de só ficar julgando, falando ali, olhando o que a pessoa está fazendo de errado, você chega nessa pessoa e fala, olha, eu quero falar uma palavra para você, você recebe, né? Deus mandou te dizer, olha, você é importante para Deus. Olha, minha querida, Deus, Ele tem algo de muito bom para você. Busque a Deus, né? Se você quiser estudar a palavra, né? Eu estou aqui. Se você quiser aprender sobre o Evangelho de Jesus, eu estou aqui, eu posso te ajudar. Eu posso orar pela sua vida. Ah, mas eu vou lá, aquela pessoa é ignorante, aquela pessoa vai falar. Se for ignorante, se não quiser, você só fala amém, fala, Senhor, tá aí, eu entrego essa vida nas tuas mãos, agradece a pessoa e sai e vai embora. Mas nós devemos fazer, né, amor? Com certeza, né? Porque, irmão, a gente julgar e falar de uma pessoa é fácil, mas o amor, cadê o amor? Cuidar é que é difícil, né? Cuidar que é difícil, né? E cadê aquele amor? Deus não fala que a gente deve ter amor um aos outros, que é amor ao próximo? Então esse amor que Jesus deu por nós lá na cruz, é esse amor que nós temos que dar ao próximo, irmão. Se você não consegue fazer isso, como que você fala assim, eu sirvo a Deus? Se você não tiver esse amor como Jesus teve por nós, então você não está servindo a Deus, irmão. Porque Jesus, Ele falou assim, sobre o amor. Amar a Deus de todo o seu coração e amar o próximo como a ti mesmo. Essas são as palavras de Deus que Ele deixou. Jesus deixou essas palavras para que nós venhamos a seguir. E o exemplo é o exemplo de Jesus na nossa vida. Ele deu esse exemplo para nós, para que nós venhamos a seguir, irmão. Agora eu olho para uma pessoa, puxa, aquela pessoa, nossa, é ignorante, aquela pessoa é isso, olha, é isso, aquilo. Fazer julgamento. Será que esse julgamento que eu estou fazendo é correto? Não, irmão. Porque eu não sou Deus. Nós não somos Deus para julgar ninguém. Quem pode julgar é só Deus. Nem o diabo, nem o anjo julgou o diabo. Nem o anjo fez isso com o diabo. Ele falou, o meu Deus te julgará, né? Ele realmente não colocou ele julgou. Ele falou, o meu Deus julgará você. Então, nós não podemos fazer isso. Nós simplesmente, se uma pessoa te magoa, se uma pessoa te levanta falso testemunho contra você, não deixa para lá. Não, Deus, abençoa ele, coloca as tuas mãos. Deus, está nas tuas mãos aí. Não fique zangado, não fique irado, nem nervoso. Deixa para lá, deixa nas mãos de Deus, e Deus vai fazer. Amém, irmão? E a nossa parte nisso é abençoar. Pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar desse pão, que é o melhor alimento que nós temos nessa vida aqui, e é o alimento que vai nos conduzir para a vida eterna, para morar lá no reino com Jesus Cristo, com o nosso Pai amado. Se você ler esse capítulo todo de João 6,
você vai ver ali que Jesus, agora eu não lembro direito se é 3 ou 4 vezes que Jesus fala que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Então, quem nos dá vida, quem nos fortalece, quem nos mantém de pé, quem é a nossa rocha, que nos sustenta na hora da tempestade, né, amor? Na hora da luta, Jesus. Então, minha irmã, meu irmão, pega a palavra de Deus, esmiuça ela, leia, procura, fala com o Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor está falando? O que o Senhor tem para mostrar para mim dentro dessa palavra? O que é que Deus está mostrando nessa passagem bíblica? Me mostra, me orienta, me dá entendimento, me dá discernimento, abre os meus olhos espirituais. Meu irmão, nós temos que orar, nós temos que pedir. Olha, nós lemos a palavra, nós oramos, nós sentamos aqui para gravar um vídeo com a palavra pronta, tudo aqui certinho. Mas antes de abrir o celular, nós oramos de novo, falando: Espírito Santo, usa a nossa vida, nos dá discernimento, nos dá entendimento, para que nós possamos passar para os irmãos a palavra da maneira correta, para que o Senhor fale através de nós, né? Porque se nós for falar aquilo que vem de nós, não tem nada de bom. Minha irmã, não tem nada de bom. Só tem, vamos falar em abobrinha, né? Então, assim, ore, se coloque na presença de Deus, verifica, meu irmão. No outro vídeo que nós gravamos, nós falamos a respeito de como fala ali no livro de Coríntios, 1 Coríntios, que a gente fala ali na palavra da Santa Ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão, o pão da vida, né? Se examina, meu irmão. Você está agindo de maneira correta? Você está ok na presença de Deus? Você está ali firme nas promessas do Senhor, na palavra de Deus? Você está fazendo o que Deus Ele colocou nas tuas mãos? Você está fazendo a obra de Deus de acordo com o que Deus Ele pediu para você fazer? Então, assim, meu querido, minha querida, se oriente, se organize, né? Olhe para o coração de vocês, olhe para dentro de vocês, o que eu estou fazendo. Está correto? Eu estou fazendo certo? Entre na presença de Deus, fala: Senhor, vem falar comigo, né? Vem me mostrar aonde eu preciso consertar, aonde eu preciso mudar, o que eu preciso fazer a mais para que eu venha estar no centro ali. Mas sabe o que é no centro, meu irmão? Imagina um círculo bem redondinho e um pinguinho lá no meio. Isso é você no centro da vontade de Deus, no centro da vontade do nosso Pai. É assim que nós devemos nos preocupar em estar. Amém? Não é, meu irmão? Com certeza. Deus, Ele quer usar nossas vidas, mas para que Ele nos use, nós temos que estar alimentados do quê? Do pão da vida, né? Que é a palavra dele. É a palavra de Deus. A palavra dele. Esse é o alimento espiritual que vai te levar à vida eterna. Que nos sustenta, que nos coloca de pé todos os dias. Meu irmão, tem um louvor que até fala, né? Que Deus é o meu respirar. Jesus, Ele é o meu respirar, né? Ele é o meu pão. Então, assim, se alimente todos os dias desse pão. Você não pode alimentar uma pessoa se você mesmo não se alimenta. Ah, mas é que hoje eu não tive tempo de ler a palavra, porque meu dia estava muito corrido. Aí, então, meu irmão, nós não podemos dar essa desculpinha do mundo para Deus, para Jesus. Nós temos que falar: eis-me aqui, Senhor. Eu vou ler a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou me colocar na tua presença. Espírito Santo, fala. Fala comigo aqui. O que eu preciso saber, o que eu preciso falar, me alimenta para que eu possa partilhar esse alimento com outras pessoas. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje, minha irmã, para você e para você, meu irmão. Coloca Deus acima de tudo. Buscar em primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas, certo? Não se preocupa aí com o seu dia a dia, com o seu amanhã, com os seus afazeres. Se preocupe em fazer
as coisas de Deus, as coisas do alto, e as outras coisas você vai ter tempo aí certinho para você fazer. Amém? Deus seja louvado, amém, meu marido? Amém. Deus é bom. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Deixa aí o seu gostei para nós, compartilha aí a palavra de Deus, não o casal aqui, compartilha a palavra de Deus, né? Envie esse vídeo para as pessoas que estão aí necessitadas de receber esse alimento, amém, meu irmão, minha irmã? E clica no sininho das notificações para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e que ele mande para você toda vez que sair um vídeo novo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.